A paz do Senhor, meus amados irmãos, prezado ouvinte da palavra, estou aqui nessa manhã para lhe transmitir a palavra do Senhor, que está na Bíblia Sagrada, na passagem de 1 Reis, no capítulo de número 21, aonde está escrito o título dessa mensagem: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Verso de número 1. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote uma vinha que estava junto ao palácio de Acabe, rei da Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei uma valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me, Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote lhe falara, dizendo: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, disse: Que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele disse: Porque falei a Nabote. E ele disse: Dai-me a tua vinha por dinheiro, ou te apraz, te darei outra vinha em teu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governa tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra-te o teu coração, e te darei a vinha de Nabote. Jezabel ordena a morte de Nabote. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciões e aos nobres que havia na cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: Apregoai um jejum e ponde a Nabote acima do povo, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunharam contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora, apedrejai-o até que morra. E os homens da cidade, os anciões e os nobres que habitavam na cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenava, conforme está escrito nas cartas que ele mandara. Apregoaram jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram de frente dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra Israel. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras, e morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morreu, disse Jezabel a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote estava morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, para a possuir. Meus amados irmãos, essa passagem aqui, Nabote, ele era um agricultor, ele era um homem simples que habitava no campo, e ele possuía uma vinha. Ele possuía uma vinha que era herdada pelos seus pais por herança. E Nabote, ele zelava por aquela vinha, ele cuidava daquela vinha, e ele tinha o maior zelo por aquela vinha. E o rei Acabe era o rei de Israel. Ele governava Israel, era um rei, por mais perverso, né? Mas Deus tinha dado autoridade para ele. Era tudo para ser um homem de Deus, para usar o governo a favor do reino dos céus. Mas Nabote, ele foi casado com uma rainha chamada Jezabel. E rainha Jezabel, ela não era temente ao Deus de Israel. Ela veio de outra cultura, veio de uma cultura tirana, um povo fenício, aonde servia outros deuses,
Mas a palavra de Deus nos diz também, né, que só existe um Deus, só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Mas aqui no Antigo Testamento era o Deus de Israel que tinha que governar a Israel. Só que Acabe, ele foi casado, né? Ele tinha tudo para casar com uma mulher de Deus, uma mulher que servia ao Senhor, só que ele foi casar justo com Jezabel. A Jezabel, ela é enviada das trevas, né? Ela fez de Israel um tremendo caos. Ela matou muitos homens de Deus, perseguia, e ela adorava Baal, filha de Baal. Baal significa o capeta. E Acabe, sendo casado com essa mulher, deixou-se corromper por as coisas daquele Deus, daquele demônio. E a rainha fazia tantos maus que matava soldados, perseguia, e eles queriam que adorasse somente a Baal. E o povo de Israel, o povo desobediente, ele aceitaram, eles serviam, né, obedeciam à rainha Jezabel. E a palavra de Deus aqui nos diz que o Nabote, ele possuía uma vinha, e o rei Acabe, ele possuía vários pedaços de terra, várias vinhas, palácio, ele tinha um palácio real, era dono do ouro, né, da prata naquele momento, e ele possuía várias terras. Mas uma certa vez, essa terra de Nabote, ela ficava do lado do palácio, e o rei Acabe, ele sentiu o desejo de possuir essa terra, essa vinha. Ele tendo várias terras, né, vários bens, ele sentiu a cobiça entrou no coração dele. A cobiça é o desejo enfreado, é o desejo desordenado de ter as coisas que não é dele, as coisas do seu próximo. Por quê? Porque o seu coração estava nas coisas materiais e nunca está saciado. Então ele sentiu o desejo de possuir essa vinha. E uma certa vez ele chegou e desceu lá na casa de campo do agricultor de Nabote, e fez uma proposta, né? Quis comprar, quis negociar, trocar até por uma vinha melhor, quis dar uma horta, né, para Nabote. Só que Nabote, ele guardou o mandamento naquela lei de Moisés, que quem possuía um bem, ele jamais poderia ser negociado, porque era uma herança dos seus pais. A terra que Deus te deu é inegociável, aquilo que Deus te deu, meu irmão. Então Nabote guardou esse mandamento e recusou vender, recusou trocar. E o rei Acabe, por mais que era um rei perverso, era um rei desobediente, só que ele conhecia as leis de Moisés, conhecia as leis impostas por Senhor, Deus. Então ele ficou quieto e voltou para casa, né? Aceitou, voltou cabisbaixo, mas chegou ao palácio, chegou à sua casa, ficou muito triste porque a cobiça tinha entrado no coração dele, e ele não comia pão, não dormia. E a rainha Jezabel, vendo isso, chegou, olhou: por que tu não come? Por que tu não bebe? Por que tu não está triste o teu coração? Aí o rei Acabe falou para a rainha, rainha, eu quis comprar, quis negociar, quis possuir a vinha de Nabote, só que Nabote me recusou vender aquela vinha. E a rainha Jezabel falou: você é tu é reis de Israel, governa Israel, e não possuiu a vinha? Deixa comigo, alegre-te, coma, durma, fique em paz, que eu vou fazer você possuir essa vinha de Nabote. E a rainha Jezabel, ela planejou uma situação maligna, e chamou 2 testemunhas, escreveu uma carta no nome do rei Acabe, convocou 2 falsas testemunhas, e dizendo que Nabote
tinha blasfemado contra o rei de Israel, o rei Acabe, que tinha blasfemado contra o próprio Deus. E olha que tamanha barbaridade, meu irmão. Porque a rainha Jezabel usou da própria lei que Nabote tinha de ter recusado a vinha, usou contra ele, né? Usando de falso testemunho, né? Isso é um fruto da cobiça, o falso testemunho, para poder possuir aquela terra. E escreveu uma carta dizendo que Nabote, ele blasfemou contra o rei, blasfemou contra o próprio Deus. E abriram até um jejum nacional. Olha como que é má essa rainha. Ela abriu um jejum e convocou essas falsas testemunhas, dizendo que foi blasfemado, que Nabote blasfemou. E naquela lei, naquele tempo, aquele que blasfemaria contra o rei, né, ele teria que ser apedrejado até a morte. E assim sucedeu, que Nabote ele foi apedrejado até a morte. E tendo Nabote morto, Jezabel chegou ao rei e falou: pode descer e possuir a tua vinha, porque Nabote já não vive mais. Nabote ele foi morto. Então, meu irmão, essa palavra aqui nós aprendemos, né? Aprendemos que a vinha do Senhor ela é inegociável, por mais que você perca até a tua vida. Ela é inegociável, a tua salvação ela é inegociável. O que o Senhor te deu não se negocia. E Nabote ele guardou. Só que a palavra do Senhor também diz que aquilo que o homem ceifar, aquilo ele também colherá. E a rainha Jezabel, ela não ficou por isso não. O profeta Elias, né, era o único profeta que defendia leis do Senhor, enfrentava todas as batalhas. E o profeta Elias desceu e falou, através de uma revelação que o Senhor tinha dado, que Jezabel ela seria morta pelos seus soldados, e os cães lamberiam o teu sangue, assim como foi lambido o sangue do Nabote. E assim sucedeu também, meu irmão. Que aquilo que o homem planta, isso também ceifará. Então, meus amados irmãos, o inimigo ele tem colocado pratos, ele tem articulado várias maneiras de te lançar fora da presença do Senhor. Aquele dom que o Senhor te deu, o dom da revelação, o dom da profecia, o dom de pregar a palavra, o dom de louvar ao Senhor, o inimigo está querendo roubar, o inimigo está querendo tirar fora você da presença. Ele vem com propostas, você é uma bênção, você louva, só que o inimigo quer te colocar no mundo para louvar a ele. E então, meu irmão, vigia, guarda a palavra do Senhor, guarda aquilo que o Senhor tem te dado. Momentos também do culto, o inimigo quer roubar a palavra do teu coração, quer tirar você do foco que é Jesus Cristo. Então, vigia porque o Senhor Deus de Israel, ele tem aquilo, a vinha do Senhor ela é inegociável, seus filhos, a sua esposa, o inimigo quer colocar, ele quer articular, ele é sujo, meu irmão. Então, guarde a palavra. O rei Acabe, ele tinha tudo para ser um homem de Deus, um homem temente para governar, só que ele fez o que não era bom aos olhos do Senhor. E ele foi casado, casou com a pior desgraça que tinha, que era essa rainha Jezabel. Essa rainha Jezabel, a enviada das trevas, que servia a deuses estranhos, mas a palavra de Deus nos diz, como foi falado, que só existe um Deus, né, o Deus de Israel, o resto são tudo demônios, legiões. Eles serviam às legiões. Muitos homens de Deus foram mortos cruelmente, porque muitos se prostraram, muitos aceitaram e adoravam a Belial, os enviados de Satanás. Então, meus amados irmãos, guarde a palavra do Senhor. O inimigo ele quer roubar o teu tempo. O inimigo ele quer naquele momento
que o Senhor coloca no teu coração para você orar e buscar. O inimigo quer transformar sua vinha numa horta de Satanás. Você está na sua casa, pronto para orar, pronto para ler a palavra, chega um vizinho para conversar papo furado, ou às vezes bate aquela tentação de você ver aquelas novelas sujas. Então, meu irmão, não negocia, guarda a palavra no teu coração, porque o Senhor tem grandes coisas para a tua vida. Amém? Baixe seu semblante, que eu vou orar pela tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estou aqui, Senhor, debaixo, Senhor, na tua presença, Senhor, e através dessa palavra, Senhor, que foi lançada aos nossos corações, que nós possamos, Senhor, guardar, que nós possamos, Senhor, vigiar, para que o Senhor seja sempre, Senhor, o foco, e o que Satanás não venha roubar, Senhor, não venha querer negociar a nossa vinha, a nossa salvação, a palavra que foi lançada ao nosso coração. Eu agradeço, Senhor, essa manhã e que o Senhor abençoe cada vida, Senhor, cada vida que se encontra, Senhor, na posição, servindo e adorando ao único que é digno de honra, glória e poder, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Então fica com essa palavra e que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. E a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Amém.